Sobre lipoaspiração, de um jeito que a gente nunca falou aqui ainda com o Dr. Pedro Lozano, cirurgião plástico. Como vai? Boa tarde, Regina. Tudo bem? Tudo jóia. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Me chamou a atenção, quanto a gente estava estudando essa pauta, o que no caso, o senhor vai mostrar pra gente com relação à metodologia da lipoaspiração. Sim. Bom, Regina, a lipoaspiração ano que vem faz 40 anos no Brasil. Já? Já. A primeira lipoaspiração foi feita no Brasil em 1980. No Rio de Janeiro, durante o Congresso Brasileiro. Então, ano que vem faz aniversário. E aí a ideia é trazer a evolução da técnica. Então, uma cirurgia segura e que nós começamos de cânulas no começo e, através dos anos, foi agregando tecnologia. E hoje nós conseguimos fazer a lipoaspiração de um modo muito mais seguro, rápido, com menos tempo de dor e roxos no pós-operatório. Que era uma reclamação muito comum, né? Frequente, sangramentos. No início da técnica eram muitos sangramentos. Foi evoluindo com a técnica que nós colocamos soro fisiológico. E hoje nós temos aqui, eu trouxe um aparelho de vibro lipoaspiração. Vamos ver? Vamos. Eu chamei de senhor, não é pela idade, é respeito ao conhecimento. Muito obrigado, muito obrigado. Quem cresceu no interior tem esse hábito, perdão. Então vai. Bom, como era? Então, inicialmente as cânulas eram grossas. Então aqui nós temos uma cânula tradicional. Então, a cânula, que é nada mais aqui um canudo metálico. As primeiras cânulas, elas tinham 1,5 centímetros. Depois foi para 12 milímetros. Hoje a gente trabalha com cânulas de 5 milímetros a 2 milímetros em média. Muito pequenininho. Muito fininho. Fazemos pequenos furos escondidos em partes estratégicas do corpo da paciente ou do paciente. Colocamos hoje, atualmente, uma solução, que é nada mais aqui soro fisiológico ou outro tipo de líquido, com substâncias que, por exemplo, analgésicos, anestésicos, então visando diminuir a dor do paciente. Então, inicialmente era assim. Isso, então, isso é que enfiava na pele? Na pele da paciente, e isso aqui é acoplado a uma mangueira que faz uma pressão negativa. Suga, aspira. Aspira, por isso, lipoaspiração. Tá. Antes era assim? Sim. Ainda é no método tradicional. Tá. Atualmente, com o evoluir, no final, então, quando começou a lipoaspiração, final da década de 70, hoje nós temos aparelhos que, por exemplo, aqui é um aparelho de vibrolipoaspiração. O que é isso, doutor? Ele vibra. Então, anteriormente eu precisava pegar a cânula, tá vendo? Ela é meio romba, que a gente fala. Pode passar a mão. Não machuca. Nossa, mas ela é abauladinha, né? Abaulada. Justamente para não ter risco de perfurações. Tá. Se ela fosse pontiaguda, ela ia, perfurar. Claro. Então, mas o cirurgião, como ela não é pontiaguda, ele precisava fazer esforços. E fazia força fisicamente, doutor? Sim, porque debaixo da pele, Regina, nós temos traves, septos, que a gente fala, que se conectam à pele ao músculo na profundidade. Então, eu preciso vencer esses septos. Perfeito. E eu preciso quebrar as células de gordura. E para o cirurgião, pensando também no tempo cirúrgico, que antigamente era longo, ele fazia movimentos rápidos e com força. Para diminuir o tempo da cirurgia. Da cirurgia, da anestesia do paciente. Tá. Então, hoje, conforme foi evoluindo, hoje nós temos aparelhos que, por exemplo, eu vou ligar ele aqui, ó, ele vibra. Então, o que essa vibração faz? Pode colocar na sua mão, ó. Ó que interessante. Põe no seu dedo. Machucou? Nada. Então, o que ele faz? Ele encosta, ele divulsiona, ele separa os tecidos. Então, a gente não faz mais força. Facilitou para o profissional e melhorou para o paciente. Menos trauma mecânico, porque o tecido, essa vibração, ó, ele vai afastando os tecidos naturalmente. Por si só. Então, se eu encostar, por exemplo, aqui... Vai. Isso que eu estava louca para ver. Não fez nenhum esforço, ó. Já derreteu. Ele já divulsionou, por exemplo, aqui. E a lipoaspiração é isso? É isso. Só que agora, suga a gordura por aí. Podem ver minha mão, só o peso do aparelho. Não fiz nenhuma força. Lógico, aqui é o barulhinho da mesa. Sim. Quer fazer na mão aqui, ó, para não ter o barulhinho da mesa? Vamos lá. Então aqui nós conseguimos, ó, não faço esforço. Olha o tamanho da cânula. Essa cânula tem 3 milímetros. E só o peso do aparelho, ó. Olha. Vai derretendo. Então o cirurgião, ele faz menos esforço, o tempo cirúrgico é menor, hoje em dia. Soltei. Obrigado. Faz menos hematoma? Essa técnica, não nem que tanto. hematoma seja um problema, né? Mas sim, porque hoje em dia todo mundo não quer ficar muito tempo de recuperação em casa no pós-operatório. É um problema para todo mundo isso.
E através disso, então, outra tecnologia, depois da vibroaspiração, nós temos o ultrassom e o laser. Ah, esse não é o mais moderno? Não, eu estou indo conforme a história foi evoluindo. Boa, boa. O que é aqui? Então aqui nós temos um aparelho de laser lipólise. O que é isso? Nada mais é que um laser. Então o laser, esse aqui é uma luz que o aparelho solta. Não dá para ver na TV. Ah, então vamos ver aqui. Aí, vamos ver se dá para ver aí. Deu, olha lá. Então, isso aqui é uma luz guia. E esse aparelho, quando eu aciono, ele vai jogar o laser, que é uma luz amplificada com alta energia. Só que o laser, no caso desse aqui, existem vários tipos de laser. Esse laser ele é específico para a célula de gordura. Então eu derreto seletivamente, especificamente a célula de gordura, não lesando vasos sanguíneos, lesando menos nervos. E como o laser gera um calor, esse calor coagula potenciais vasos sanguíneos que sangram. E também ele faz uma adesão da pele, estimula colágeno. Nossa, então os ganhos secundários são muitos. Estimula o colágeno, então o resultado fica melhor. Adere mais à pele. Adere mais à pele. Menos irregularidades. E o sangue também ali já vai coagulando. Menos. Então, atualmente nós utilizamos o laser e depois, com uma cânula fina, do mesmo diâmetro, aspiramos as gorduras já derretidas. Ah, então, isso que eu ia perguntar. Então isso daqui entra e derrete. Perfeito. Aí depois vem a outra, que é pequenininha, e suga. Perfeito. Essa daqui, e suga. Ele no mesmo orifício. Ele entrou, derreteu, perfeito, no mesmo orifício. Entrou, derreteu, só que aí ele já quebrou aqueles septos que eu falei que são duros. Então entra com uma cânula fina, não faço mais força, só tira a gordura praticamente derretida toda. E ele vai fazer esse efeito. Então aqui ao lado... Vai derreter? Então eu estou indo devagarinho. Pera, que não tá dando para ver direito. Faz aqui. Então vamos começar aqui. Ó. Isso, aí. Ô, doutor, faz aqui, que aqui vai dar pra gente ver bem. Vamos ver. Olha lá. Gente, faz isso então, no aqui corpo. uma luz, porque eu solto o laser, olha, e eu vou encostar minha cânula. Olha a gordura derretendo. Então aqui ela faz isso, ó. Meu Deus e, ó, do eu só céu. estou encostando, eu não estou fazendo força. Nenhuma força. Nenhuma, ó. Veja, eu estou segurando o aparelho com 2 dedos apenas. Tanto que o bloco de manteiga nem se move. Não. E o que é o bacana? Ele só lesa células de gordura, então só derrete. Então outras células ele é mais seletivo. E estimula o colágeno. Estimula o colágeno, a retração da pele e diminui a irregularidade que antigamente nas primeiras hipos era um problema. Aí vem a outra cânula e pega toda essa gordura que está derretida. Então faria mais ou menos isso na cirurgia. Nós introduzimos o laser por um orifício. É o mesmo profissional que faz tudo? Sim. Aí derretemos. Aqui então eu estou derretendo até sair do outro lado. Veja. Perfeito. E aí depois eu vou com uma cânula fina pelo mesmo orifício e lipoaspiro, sem fazer nenhum esforço. Um esforço mínimo, na verdade. E o ganho para o paciente é outro resultado. Para todo mundo, para o paciente, para o médico, porque temos da parte médica, a satisfação do paciente em primeiro lugar. Segundo, o tempo de anestesia acaba sendo menor, o da cirurgia é um pouco menor. Então, menos chance de ele perder sangue, menos problemas no pós-operatório e uma brevidade da recuperação dele indo para casa e no pós-operatório também. E no final, paciente e equipe médica todos felizes, que é o objetivo. Todo mundo, perfeito. A gente vai conversar mais sobre esse assunto, temos perguntas do pessoal de casa, mitos ou verdades. Peço um minutinho, até porque as pessoas precisam retirar aqui, a gente já retoma o assunto. Ok, tá bom? Obrigado. Sobre a evolução da lipoaspiração. Boa essa imagem, porque aí mostra onde a gente pode lipoaspirar. Perfeito. Não é? Quase o corpo todo, né? Sim. Nós podemos fazer a plástica, né, da região da cabeça praticamente quase até os pés, né? O que vai determinar o quanto a gente vai lipoaspirar é a queixa do paciente, né? Então a plástica, no caso da lipoaspiração especificamente, a lipoaspiração é um procedimento para tirar gordura localizada, não para emagrecer. Por isso que nós respeitamos um limite de 40% da superfície corporal de uma pessoa. Tem um limite. Isso. E numa técnica mais moderna, que nós utilizamos os líquidos, que é a técnica úmida ou hidrolipo, 7% do peso corporal da pessoa. E a pessoa tem que estar pelo menos um IMC, um índice de massa corpórea, menos do que 30. Esse é o modelo ideal para a gente fazer a cirurgia, para diminuir os riscos. Muito diferente, a gente vê a imagem
Sim. e assistir a explicação. Não é muito diferente. Para quem é leigo como eu, assim, ó, agora eu entendo. E aqui nessa imagem nós temos a remoção. E essa gordura que sai, a gordura é um tecido nobre, né? Então nós podemos utilizar ela para colocar em outras partes do corpo. Por então, exemplo, doutor Pedro. Por exemplo, nós retiramos ela, esperamos ela decantar igual essa imagem, então ela tem uma fase que é óleo, gordura e baixo fluido. Separa assim mesmo? Sim, por própria gravidade ou através de centrífugas. Tá. E aí pegamos essa gordura, por exemplo, para colocar em preenchimentos no rosto. Porque a gordura tem células totipotentes, células que podem regenerar tecido, estimular colágeno. Então, para rejuvenescimento facial, nós utilizamos muito. Para pacientes com reconstrução de mama, que tem irregularidades, né, com próteses ou não, a gente pode colocar, então, essa lipoenxertia ou a lipoescultura. A lipoescultura nada mais é, Regina, do que pegar essa gordura... Da própria pessoa. Perfeito. E colocar em outros locais do corpo, a fim de estimular rejuvenescimento, colágeno, né, melhora do aspecto da pele facial, dar volume nas mamas, glúteos. Depressões. Panturrilha? Panturrilha pode mais fazer músculo, também, né? mas é um tecido que movimenta muito, pode perder. Mas nós podemos sim fazer. Através cicatrizes afundadas, nós podemos colocar gordura abaixo e corrigir essas cicatrizes após. Entendi. Vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto e depois perguntas do pessoal de casa. As dúvidas já são muitas. Dr. Pedro Lozano, é mito ou verdade que a lipoaspiração é mais perigosa do que as outras cirurgias plásticas? Não, isso é mito. Tá? A lipoaspiração é o segundo procedimento mais realizado no Brasil hoje em dia. O Brasil agora virou líder mundial em número de cirurgias plásticas no mundo. Chegou a passar os Estados Unidos. Mas das cirurgias plásticas, a lipoaspiração é o segundo. Tá? E o risco é igual aos outros procedimentos cirúrgicos quaisquer. Como é que a gente minimiza esses riscos? Primeiro, operando com um cirurgião plástico. Exato. No local apropriado. Sempre em ambiente cirúrgico, tendo os critérios para fazer a lipoaspiração. Não é para emagrecer, é retirar a gordura localizada. Né? E sempre procurar um profissional credenciado à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Sim. Porque teve um estudo que mostrou, né, que a cirurgia plástica, as cirurgias estéticas, tinham um maior número de processos no Brasil. Mas na hora que fomos ver quantos cirurgiões plásticos, menos de 2%. Quer dizer, a gente tem que procurar o profissional capacitado para isso. Habilitado para isso. Habilitado para isso. Perfeito. É mito ou verdade que as cicatrizes da lipoaspiração são pequenas e ficam em áreas escondidas? Verdade. Verdade. São pequenas incisões cortinhos que variam de 2... Do tamanho do fiozinho do leite? É uma coisinha assim. 2 a 4 milímetros. Quantos pelo corpo? Depende, né? Então depende. Pacientes que querem fazer uma papada. A gente pode fazer uma pequenininha aqui escondida embaixo, atrás da orelha, na região da axila, debaixo da axila, dentro do umbigo, na virilha. Então, geralmente, a gente pede para o paciente, por exemplo, com um biquíni no consultório, para nós disfarçarmos essas incisões. E ao longo do tempo, meses ou anos, essas incisões ficam praticamente imperceptíveis. Depende da cicatrização da pessoa, Sim, né, também? É bem individual também. É mito ou verdade que perde-se a sensibilidade na área em que a intervenção foi realizada? É mito. A sensibilidade no início, como qualquer outra cirurgia, ela fica alterada. Às vezes tem paciente que reclama que está sentindo um pouco menos ao toque, mas isso ao longo de 4, 8 semanas, na grande maioria das pacientes, retorna normalmente. Perfeito. É mito ou verdade que lipoaspiração é o mesmo que lipoescultura? Não, é mito. Mas a lipoescultura requer a técnica de lipoaspiração. Então nós retiramos a gordura e colocamos em outras regiões do corpo. Que acabamos de falar sobre isso. Perfeito. Na sequência, perguntas do pessoal de casa sobre esse assunto. Mariana pergunta: fiz uma lipoaspiração nas coxas há 2 meses, mas ainda não vi nenhum resultado que me agradou totalmente. Mas quanto tempo devo esperar para ver os efeitos definitivos? Excelente pergunta. A lipoaspiração é uma cirurgia, como qualquer outra cirurgia, o corpo vai inchar no início, né? Pode ser que tenha ficado um pouco mais roxo ou não, a gente não sabe o que aconteceu com a Mariana, mas geralmente o resultado da lipoaspiração ela é um pouco mais definida a partir de 3 meses do pós-operatório e o resultado final com 6 meses. Então ela ainda está numa fase precoce do pós-operatório. Tá.
Então, a satisfação dela vai chegar. A partir de 3 meses é que começa a ficar bom. Sim, mas ainda vai mudando e melhora até 6 meses. Perfeito. É mito ou verdade? Samantha pergunta, perdão. Esse procedimento também ajuda na eliminação de celulites e estrias na barriga? É mito. Ela trata a celulite pelo que a gente fala lá atrás, que a gente quebra os septos, depressões que existem na pele, mas não trata estrias na barriga. Para tirar estrias da barriga, nós temos que retirar a pele. E aí outra cirurgia, por exemplo, como a abdominoplastia, se tiver a indicação, mas não tira estrias. Nem a celulite, né? A celulite melhora bastante. Nós podemos quebrar a celulite e colocar aí gordura abaixo, fazer a lipoenxertia abaixo. Tá. E aí conseguimos, porque é uma depressão. Por exemplo, com laser nós quebramos a depressão, a pele fica plana, só que ela tende a cicatrizar. E nós podemos fazer uma lipoenxertia abaixo para ela ficar mais garantia de ficar plana no pós-operatório. Incrível. Elisete, quero fazer uma lipoaspiração na região dos culotes e uma amiga me disse que a anestesia local é mais segura que a geral. Isso é verdade? É mito, tá? É perigoso, não é? Sim, sim. Então, isso já, o Conselho Federal de Medicina em 2003 já ditou as regras da lipoaspiração, que deve ser feito em ambiente cirúrgico. Pode até ser uma clínica que tem uma sala de cirurgia, sempre assistida por um médico capacitado, no caso um anestesista. Pode ser, por exemplo, uma anestesia local e uma sedação, mas sempre em ambiente cirúrgico. E a anestesia mais segura para o paciente, né, com grandes lipoaspirações, é a anestesia geral. Doutor Pedro, onde que eu posso ter informações para saber se o meu médico está habilitado? Então, a primeira coisa é procurar o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Tá? Então, entrando no site, você vai estar lá, pesquise seu médico, coloque o nome do médico, o estado ou o CRM, se você souber, tá? E procure. Ainda no CREMESP, ou no Conselho Federal de Medicina, mas especificamente aqui em São Paulo, no site do CREMESP, você coloca o nome do seu médico, o nome, o sobrenome, e vai dar lá se ele é médico habilitado e as especialidades em que ele é formado. Perfeito. Informação segura nunca é demais, né? Sim, perfeito, Regina. Patrícia pergunta, há 3 anos fiz uma lipo na minha barriga, mas voltei a ter gordura localizada nessa região. Posso fazer outra lipoaspiração ou o procedimento só pode ser feito uma única vez? Bom, o procedimento pode ser feito mais de uma vez, mas é que nós costumamos dizer no consultório. Você vai ser submetido a uma cirurgia, né? Então o ideal é que você faça um procedimento e fique satisfeito com ele e mude seu estilo de vida. Então deve ser uma paciente que ela fez e depois voltou a engordar. Então, a partir daí, tem que ter uma conversa entre o médico e o paciente, eventualmente uma equipe multidisciplinar, tá? Para orientar a dieta dessa paciente no pós-operatório. Mas ela pode fazer outra cirurgia, não há contraindicação para isso. Tá. Não é uma cirurgia extremamente complicada e tal, mas também não pode ser banalizada, né, doutor Pedro? Sim, como qualquer outra cirurgia, Exato. Regina. Doutor Pedro Lozano é médico cirurgião plástico da clínica VIX. O WhatsApp para consulta da clínica é 94444 3282. 94444 3282. Clínica VIX é VIX. Perfeito. Que se escreve. Então, WhatsApp para marcar a consulta, 94444 3282. O Instagram do Dr. Pedro Lozano é @dr, de Dr. DR, Pedro Lozano, tudo junto, Lozano com Z. @dr Pedro Lozano. Muitíssimo obrigada, Obrigado viu? a você, Regina. Obrigada por ter trazido toda essa explicação, foi muito interessante. É um prazer. Obrigada, até a próxima.